Oi, meu nome é Aldo e eu acabei de ler esse livro chamado A Vida das Formigas, escrito por Laurence Keller e Elizabeth Gordon, e eu vou te dar um resumo para que a gente possa conversar sobre ele. Primeiro, o livro pode ser dividido em duas partes, dois argumentos. O primeiro é que as formigas são muito importantes para o planeta Terra, e o segundo é que se a gente estudar as formigas, a gente vai poder aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então tá, vamos começar. O primeiro argumento, elas são importantes. Por que elas são importantes? As formigas são importantes porque existem milhares, bilhões de formigas na Terra e elas estão em todos os continentes, com exceção da Antártida, por ser muito frio. Alguns cientistas estimam que há 1 quadrilhão de formigas, isso quer dizer 1 seguido de 15 zeros. Então, qualquer coisa que as formigas fizerem vai ter um impacto muito grande na Terra. E as principais funções que elas exercem são as seguintes. Elas são carniceiras, elas vão limpar o chão da floresta, né, de qualquer restos, elas vão ajudar na polinização das plantas, elas vão espalhar sementes quando elas estiverem coletando comidas, quando elas vão arenar o solo, quando elas estiverem construindo o ninho delas, e elas vão interagir com plantas e com outros insetos, e elas podem ser pestes, né? Causar destruição e tal. Então, para falar melhor sobre essas características dela, vamos imaginar que eu tô te levando para dentro de um ninho das formigas. A primeira coisa que a gente perceberia é o ninho. Os ninhos podem ser verdadeiras obras de engenharia, né? Eles podem ser construídos dentro da terra, no tronco das árvores ou nas folhas das árvores, e eles podem ser do menor, né? Podem atingir o volume de um ônibus. Então, e não só eles podem ser grandes, né? Mas os ninhos são muito complexos, porque eles têm túneis e câmaras especiais, cada um com uma função. Alguns têm a função de berçário, outras de farmácia, outros de quartos. Então, eles são muito interessantes e durante a construção, né, que elas arejam o solo e movem toneladas de terra. A segunda coisa que a gente veria dentro do ninho das formigas é no centro do ninho, no lugar mais especial, mais confortável, estaria a rainha. A rainha, que é o centro do formigueiro, a única função que ela tem é botar ovos. Ela bota de centenas de milhares a bilhões de ovos durante a sua vida, e esses ovos, em sua maioria, eles não vão ser fertilizados. Isso quer dizer que eles vão ser todos fêmeas. A grande maioria da colônia do formigueiro é composto pelas fêmeas, que são as filhas da rainha. Dentro do ninho, a gente também viria um macho. Há poucos machos numa colônia de formiga e, como eu disse, eles não são muito úteis. A única coisa que eles são úteis é para fertilizar a rainha quando ela quer ter outros machos. Dentro da colônia, a gente também veria os soldados. E os soldados, eles são muito interessantes porque eles guerreiam contra outros soldados. Eles defendem a colônia, né, de algum invasor, de algum perigo. E os soldados, eles assaltam outros soldados, outras formigas. Vamos supor que é uma trilhazinha de formigas carregando comida nas costas. Aí os soldados vão lá, fazem uma emboscada e assaltam a formiga, levando a comida para casa deles. E como se isso não fosse bastante, algumas formigas constroem túneis até a colônia da vítima delas, onde elas sequestram as larvas, que são os bebês das formigas, e fazem esses bebês escravos para que elas não tenham que trabalhar. Então, muito interessante ver esse comportamento criminoso das formigas. Além dos soldados, a gente viria as fêmeas, né? Que, como eu disse, são as filhas da rainha. Elas vão ser a grande maioria da colônia e elas vão estar divididas em várias funções. Algumas delas vão ser enfermeiras, né? Cuidando dos bebês no berçário. Algumas delas vão ser construtoras, as engenheiras do ninho.
e algumas delas vão ser as farmacistas, que são algumas espécies de formiga que criam um fungo que elas usam como antibiótico quando tiver alguma doença no formigueiro. E se a gente fosse comparar as formigas a um fazendeiro, as formigas conseguem mel, leite e carne. Isso tudo através do relacionamento que as formigas conseguem ter com plantas e com outros insetos. Por exemplo, a formiga, ela obtém mel da árvore onde que ela vive, em troca da formiga proteger a árvore contra outros insetos que são danosos à árvore. A formiga também consegue leite de afídeos, que são pulgões que a formiga ordena, tipo como uma vaca mesmo, através de também dar proteção a esse afídeo. E por último, a formiga, elas criam verdadeiros rebanhos de uma larvinha que elas usam para uma fonte de proteína, ou então quando a comida está escassa. E também, por último, né, as formigas podem ser pestes. Então essa foi, né, a sociedade das formigas. E a última importante característica delas é elas podem ser pestes. Um exemplo é a formiga argentina, que quando ela é introduzida em outro habitat, ela se torna agressiva e destrói plantações, porque esse novo habitat não está preparado para a formiga invasora. Então, é por isso que é importante conhecer as formigas, para que quando elas se tornem pragas, a gente possa combatê-las. Então essa foi a primeira parte sobre as características das formigas. Agora, por último, eu quero falar sobre as aplicações que a gente pode fazer na nossa vida. Primeiramente, é social. As formigas são insetos sociais, né, de grande êxito, e as autoras fazem um pouco de graça disso, comparando elas a uma sociedade comunista. Elas falam, viu, as formigas são tipo uma sociedade comunista, que você nasce e tem um objetivo definido para a sua vida, e não tem nenhuma mobilidade econômica ou de classe. Então, o Karl Marx, ele estava certo, né, que uma comunidade socialista pode ter sucesso, mas só com as formigas, não com os seres humanos. Então, essa foi a parte social. A outra parte é em questão de genética, que muito do que se aprendeu estudando a genética das formigas pode ser utilizado na genética dos seres humanos. E uma aplicação que eu achei mais relevante foi em questão da robótica, porque as formigas têm o que a gente chama de uma inteligência coletiva, que é uma inteligência de enxame. Isso quer dizer que, né, são vários membros, cada um com uma tarefa pequena. As formigas, por exemplo, cada uma tem a tarefa de conseguir comida. Só que a união de várias formigas possibilita que elas possam fazer coisas grandes, como carregar comida, uma presa bem grande, ou construir um ninho. Então, a gente pode aplicar isso na robótica. Em vez de construir um robô superpotente, fazer vários robôs com funções específicas. Outra aplicação é na questão de comunicação e na internet. As formigas se comunicam através de feromônios, que são sinais químicos que elas usam para se identificar, e também quando elas estão caminhando, esses feromônios fazem tipo uma trilha. Isso quer dizer que a trilha que tiver comida vai ser a trilha mais forte, porque as formigas vão estar viajando para lá e para cá. Isso vai fazer com que o caminho mais rápido seja usado por mais formigas. Isso pode ser aplicado em questão da internet, como a informação viaja na internet, em questões de comunicação. E a última aplicação é navegação. Meu tempo está acabando. As formigas viajam utilizando os feromônios e também o posicionamento do Sol e o centro magnético da Terra. E se a gente conseguir entender direito como elas usam isso, como a formiga do deserto, a gente pode utilizar muito essa tecnologia delas, porque a formiga do deserto, ela viaja centenas de metros, né, em linha reta, sem nenhum ponto de referência. Então, fica aí as formigas bem interessantes, bem importantes, e a gente pode aprender muito com elas e usar isso no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deixe os comentários.